إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من غضب الجبار نعوذ بالله من النار ومن غضب الجبار يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Estimados irmãos, o versículo que acabei de recitar é o versículo 30 do segundo capítulo do Corão Al-Karim, Surat Al-Baqarah. Neste versículo encontramos a origem da raça humana. Começa aqui. Em algum momento, num tempo longínquo, muito antes da criação do próprio ser humano, Allah subhanahu wa ta'ala disse aos anjos: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ. Recorda-te de quando teu Senhor disse aos anjos: إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Eu vou colocar um legatário na terra, um khalifa. Entretanto, aqui, estimados irmãos, o versículo diz: Inni ja'ilun. E ja'ilun deriva do verbo ja'ala, que é colocar. Mas neste versículo não aparece o verbo, aparece o particípio. Por quê? Quando o versículo usa o particípio, e os portugueses nos informam, nos ensinam que a principal função do particípio é para expressar uma ação já concluída e terminada. A partir daí, percebemos que o fato de Allah subhanahu wa ta'ala ter se dirigido aos anjos nestes termos, Inni ja'ilun, estava a dizer que a decisão que Allah tomou em criar o ser humano era uma decisão irreversível e irrevogável. Já está, não era assunto para discussão. Por isso mesmo disse: Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Eu vou colocar, vou instituir na terra um khalifa, um vigário, um legatário. Agora, se esta decisão de Allah é irreversível,
Por que colocou junto dos anjos? Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Por que tinha que comunicar aos anjos? Estimados irmãos, nós estamos a fazer apenas aqui uma reflexão em torno deste versículo. Allah subhanahu wa ta'ala anunciou a sua decisão aos anjos. Qual era o propósito? Naturalmente tinha que haver algum propósito. Porque Allah sabia que os anjos teriam uma relação com esta nova criatura. Reparem que Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Tudo que nós proferimos, né? Há dois anjos designados para registrarem as nossas boas ações e o outro registra as más ações. Os anjos fazem duá a favor dos crentes. Há diferentes tipos de anjos que Allah subhanahu wa ta'ala criou ao serviço do ser humano. O Nabi alayhi salatu wassalam num hadith dizia: "Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-layli wa malaikatun bin-nahar." Yata'aqabuna, há uma sucessão de anjos todos os dias. Este grupo de anjos são conhecidos como os anjos turistas, malaikatun sayyahun. Por que são turistas? Porque eles na terra procuram apenas os locais onde se faz o dhikr de Allah, onde há recordação de Allah. Mas estes outros anjos, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-layli wa malaikatun bin-nahar, são anjos que descem 2 vezes ao dia, na hora da Al-Fajr e na hora da Asr. Aqueles que descem na hora da Al-Fajr, precisamente na hora do Salat, estarão com os crentes até a hora da Asr. Então, sai este turno, volta, e o outro turno está a descer na hora da Al-Fajr, aliás, na hora da Asr, e fica com os crentes até a hora da Al-Fajr. Os 2 turnos, quando chegam perante Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, sabendo melhor do que eles, pergunta: como é que deixaram os meus servos? E eles respondem: encontramos-los na adoração e deixamos-los na adoração. Daí a vantagem de presenciar o Salat de Jama'a no Masjid. Então, estes anjos vão ter múltiplas relações com esta nova criatura. Daí que Allah subhanahu wa ta'ala comunicou: olha, eu vou criar um ser humano e vou colocá-lo aonde? Na terra. Inni ja'ilun fil ardi. Eu vou colocar na terra. Não disse fil jannah, no jannat. Entretanto, Adam alayhi salam foi criado e primeiramente habitou o Jannat. Ele foi criado para vir à terra, mas primeiro passou do Jannat, depois é que veio à terra, depois do pecado que cometeu, por aí em diante. E muitos de nós fica a pensar que Adam alayhi salam esteve no Jannat e foi expulso por causa daquele pecado que cometeu, comendo da fruta proibida. Então aí coloca-se esta pergunta: e se Adão não tivesse comido da fruta proibida? Mudava a situação? Ele permanecia no Jannat para sempre, não vinha mais para a terra? Algumas pessoas acreditam nisso. Dizem que se Adão não tivesse comido da fruta proibida, nós não teríamos saído também do Jannat. Então viveríamos lá eternamente, não haveria mal nenhum. Esqueçam-se que o versículo diz: Inni ja'ilun fil ard. Eu vou trazer esta criatura para habitar a terra. Ele tem uma missão, e essa missão deve ser cumprida na terra, não no Jannat.
Mas ele primeiramente passa do Jannat, depois vem para a terra. O que que ele ia fazer no Jannat? Isto mais tarde faz compreender Adam alayhi salam a diferença entre viver diretamente em conformidade com a vontade de Allah subhanahu wa ta'ala e viver através dos meios e mecanismos que Allah criou na terra. Aqui, você para comer precisa trabalhar. Não há nada à borla. Precisa sacrifício. No Jannat não há nada disso. Mas ele primeiramente passa do Jannat para receber os instrumentos que vão lhe habilitar a viver na terra. Adam foi criado sim. Entretanto, depois da sua criação, Allah subhanahu wa ta'ala diz aos anjos: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. Recorda-te de quando nós ordenamos os anjos para que se prostrassem diante de Adam alayhi salam. Fasajadu, e eles prostraram-se. Illa iblisa aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Excepto Lúcifer, o Shaitan, recusou-se a fazer sijda. A ordem foi para os anjos. O que essa ordem tem a ver com o Shaitan? Iblis. Os anjos foram criados de luz. Neles não há nenhuma tendência para a desobediência. Os anjos são criaturas puras, criaturas que não conhecem a desobediência. Eles cumprem tudo o que o seu Senhor manda. Agora, Iblis, o que é que estava a fazer? Porque o próprio Corão, no Surat Al-Kahf, já nos fala de que origem é Iblis. Kana min al-jinn. Iblis faz parte dos jinn, foi criado de fogo. Fafasaqa an amri rabbih. Mas ele depois desviou-se da ordem do seu Senhor, contornou a ordem do seu Senhor e desobedeceu. Então o que ele estava a fazer no grupo dos anjos? Ele também foi chamado, estava ali presente. É sobre este ponto que nós queremos perceber, estimados irmãos, o que há por detrás desta recusa de Iblis e por que Allah subhanahu wa ta'ala naquele momento chamou Iblis para no conjunto dos anjos prostrar-se diante de Adam alayhi salam. Mas aqui depois, e antes de virmos para a questão do Iblis, os anjos colocaram uma questão. Disseram assim a Allah: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Oh Allah, tu vais colocar na terra quem vai espalhar a corrupção na terra e vai derramar sangue? Como é que os anjos souberam disto? Como é que os anjos sabiam que esta criatura humana vai espalhar a corrupção na terra, vai derramar sangue? Por acaso eles viram algum sangue que foi derramado antes de Adam alayhi salam? Aqui há várias explicações dos nossos ilustres álimos, quer no passado, quer no presente. Tem várias explicações. De acordo com o Imam Ibn Kathir, e ele narra isto de Ibn Abbas e outros sahabas, ele considera que aqui Allah subhanahu wa ta'ala desvendou o mistério do ser humano junto dos anjos. Isto é, mostrou o futuro desta criatura aos anjos e eles viram. É uma explicação. Há outra explicação, que Allah subhanahu wa ta'ala disse-lhes que, olha, esta criatura irá fazer isto, mas aquilo vai corromper a terra.
Mas há uma explicação muito interessante do Imam Al-Qurtubi no seu tafsir. E é esta explicação que eu quero aqui trazer, estimados irmãos. Ele diz que os anjos souberam do futuro desta criatura, que vai espalhar corrupção, vai derramar sangue. Eles fizeram uma analogia a uma vida anterior dos jinn, porque os jinns foram criados antes de nós. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. E o jinn os criamos antes da criação do ser humano, de fogo puro. Então os jinn já habitavam a terra antes de nós. E o que eles fizeram? Corromperam a terra, derramaram sangue. Alguém pode levantar uma questão: jinn derrama sangue? Jinn por acaso tem sangue? Uma vez que foi criado de fogo, pode derramar sangue? Sim, pode derramar sangue. O Nabi sallallahu alaihi wasallam certa vez estava a fazer salat e veio um jinn para perturbar o seu salat. Mas o Nabi alaihi salatu wasallam agarrou nele, né, e sufocou de tal maneira que o próprio Nabi alaihi salatu wassalam diz: فَخَنَقْتُهُ حَتَّى شَعَرْتُ بِبَرْدِ لِسَانِهِ فِي يَدِي. E eu sufoquei-o até que senti a frescura da sua língua na palma da minha mão. Ele é criado de fogo, mas a sua língua estava fresca. E nós humanos também fomos criados de pó, fomos criados da terra. Mas se você corta o ser humano, não sai areia, sai sangue. Há transformações. Nos jinns também ocorreram essas transformações, por isso eles alimentam-se, reproduzem-se, né? Os jinns fazem isso. Estimados irmãos, nisto, quando eles corromperam a terra, Allah subhanahu wa ta'ala enviou Iblis, e naquela altura era um jinn muito dedicado no ibadah. Enviou Iblis e ele conseguiu empurrar estes jinns para as ilhas, para as montanhas, lugares longínquos. Então foram expulsos da terra. Então quando Iblis ouve: Inni ja'ilun fil ardi khalifa, eu vou colocar na terra um vigário, ele que acabou de empurrar os seus conterrâneos. Afinal, esta nossa expulsão visa preparar a terra para receber um outro vigário, um outro legatário. E essa criatura vai estar acima de nós, será superior a nós. Qualquer um é tomado de inveja. Iblis ocultou isso. E Allah sabia, mas Adão não sabia, os anjos não sabiam. Foi chamado exatamente porque este Iblis e a sua descendência também vão ter relações com a nova criatura, mas no sentido negativo, no sentido doloroso. Adão alayhi salam vem para a terra, e Allah sabe que não é apenas Adão que vem para a terra, Shaitan também virá para a terra, e aí eles vão se confrontar. E se você não conhece o seu inimigo, você não terá chance de se defender. E Allah queria que Adão soubesse, não em termos teóricos, mas em termos práticos, quem é o seu inimigo. Allah podia muito bem dizer a Adão: este é teu inimigo. Mas Adão também talvez teria pensado assim: nunca me fez nada, sempre mostrou-me dentes, está a sorrir. E Allah quer desvendar o segredo. Então quando ele diz para os anjos: Usjudu li Adam, Iblis estava lá, façam sijda para Adão. Allah sabe perfeitamente que Iblis vai se recusar. Então quando Iblis se recusou a fazer sijda, Adão viu, os anjos viram, e aí Allah subhanahu wa ta'ala disse: Ya Adam, inna hadha aduwwun lak wa li zawjik. Este é teu inimigo e inimigo da tua esposa e da tua descendência. Todos viram que afinal de contas, Iblis, aquilo que ocultava, a maldade que ocultava em relação ao ser humano, através do sijda, Allah desvendou tudo, deixou-lhe
praticamente descoberto publicamente. Adão, a partir daquele momento, já sabia que eu vou para a terra, mas tenho um inimigo que vai descer comigo. Daí, Adão estava mais preparado para lidar com este inimigo. Você, quando conhece seu inimigo, já não te ilude os dentes, os sorrisos falsos, porque você já conhece. Não há melhor coisa do que você conhecer o seu inimigo. Agora, um inimigo oculto é muito mais perigoso. Adão estaria aqui a andar, a pensar que Iblis é um bom conselheiro, e o inimigo sempre é um bom conselheiro. Mas ele lá mesmo já sabia. Portanto, a questão do Sígida, estimados irmãos, pode ser que visava desvendar este lado obscuro do Shaitan perante os anjos, perante o próprio Adão. Então ele já vinha mais preparado. Estimados irmãos, falta-nos um ponto. Adão alayhi salam no Jannat, Allah disse-lhe: coma de tudo que há no Jannat, menos esta árvore, não te aproximes a ela. Mas Adão alayhi salam, por um lado a fraqueza humana, por outro lado seduzido por Iblis, acabou comendo da fruta proibida. Aquilo era algo negativo, estimados irmãos? Adão alayhi salam, ao comer da fruta, será que estava tão esfomeado assim? Será que no Jannat não havia mais nada senão aquela fruta? Com tanta coisa que ele poderia comer, só foi buscar exatamente aquela árvore. Por quê? Adão alayhi salam comeu da fruta proibida. E naturalmente desobedeceu a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque Allah disse-lhe claramente: coma de tudo que há no Jannat, menos esta árvore, não te aproximes a ela. E ela aproximou-se. Quando Adão alayhi salam comeu daquela fruta, por causa da sedução do Shaitan ou por causa da fraqueza dele como ser humano? É verdade que muitos dizem que foi o Shaitan, o culpado foi o Shaitan. Se não fosse o Shaitan, ele não teria comido da fruta. Não. Vamos supor que o Shaitan não lhe seduziu, nem estava lá presente. Adão ficou sozinho no Jannat. Teria comido ou não? Depois de receber a ordem: coma de tudo menos desta árvore. A verdade é que nos parece que Adão mesmo assim teria comido da fruta. Vamos ver, estimados irmãos, voltamos para Surah Taha. O que é que Allah diz? Allah diz: وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ. Antes, nós havíamos dado um compromisso a Adão, havíamos feito um pacto com Adão alayhi salam. E este pacto resumia-se nesta ordem: coma de tudo que te apetecer no Jannat, menos desta árvore não te aproximes. O que é que aconteceu? Quando Adão recebeu essa ordem, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَا. Ele esqueceu-se. Primeiro, Adão esqueceu-se da ordem que recebeu. Segundo, وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Não encontramos nele firmeza. Então, havia problema de esquecimento e havia problema de falta de firmeza. Isto é, na estrutura do próprio ser humano há tendências inferiores desta natureza. Ele tem fragilidades, tem fraquezas, tem lacunas. O Shaitan, quando veio seduzir, não fez mais do que explorar essas lacunas no ser humano. Só isso. E vamos ver que Adão depois percebeu a lição. Por isso, quando ele vai fazer dua de arrependimento, a pedir a Allah perdão, não disse: a Allah, o Shaitan me seduziu, por causa dele caí no pecado. Não, ele e a esposa disseram assim: Rabbana, ó nosso Senhor, valamna anfusana, nós fomos injustos para conosco mesmos. Allah.
فَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا, se não nos perdoares, وَتَرْحَمْنَا, se não tiveres misericórdia por nós, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, estaremos entre os perdidos. Já viram em algum momento Adão colocar aqui Shaitan? Shaitan aproveitou-se das lacunas. E isso tudo acontece lá, Adão ainda não chegou na terra. Aquela foi uma grande lição para Adão alayhi salam. A partir daquilo, Adão teve o conhecimento de que nele há fraquezas humanas. E a Adão, vais para a terra, mas vais conviver com essas tuas fraquezas. Então, as tuas fraquezas, mais a sedução do Shaitan, você já tem dois inimigos. Qual é a saída? Qual é a saída? Por isso mesmo Allah subhanahu wa ta'ala deu-lhe a saída. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى, logo de mim vos chegará uma orientação. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ, aquele que seguir a minha orientação, segundo Surah Taha diz, فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى, não se desviará nem será desgraçado. E a Adão, tu vais viver com dois inimigos, as tuas fraquezas e o Shaitan. E a única forma de evitar esses dois inimigos são duas vias aqui. A primeira via, seguir a minha orientação. A segunda via, arrependimento. Adão viveu isso na pele. Então, quando isso acontecer, o teu nafs, quando te incentivar para o mal, peça arrependimento, faça arrependimento e Allah vai te perdoar, com sinceridade. Se o Shaitan colocar-se à sua frente, coloca tu a orientação de Allah, e ele não aguenta com a orientação de Allah. Então, quanto mais nós estivermos perto da mensagem de Allah, da orientação de Allah, quanto mais nos envolvermos no arrependimento, Allah subhanahu wa ta'ala livra-nos do Shaitan. São estas ferramentas que Adão trouxe do Jannat para o Dunya, e ele sabia que os seus filhos iriam precisar dessas ferramentas. Estimados irmãos, prestem atenção. Como é que eu posso saber que este pecado que estou a cometer é do meu nafs, é do meu espírito, é resultado das minhas fraquezas, ou é resultado da sedução do Shaitan? Porque o nafs convida-nos para o pecado, Shaitan convida-nos para o pecado. Mas há a diferença entre os dois tipos de pecados. Como é que eu vou saber que este é do Shaitan, este aqui vem da minha parte? Porque às vezes culpamos o Shaitan por coisas que nós é que somos os maiores responsáveis. Qual é o propósito do Shaitan quando vai seduzir o ser humano? O Shaitan não quer mais nada, ele só quer que o ser humano caia no pecado, só. O nafs já não é assim. O nafs quer apenas satisfazer o seu desejo, o seu capricho. Então, coloca à frente um conjunto de pecados: bebida alcoólica, tratar mal os pais, suruma, consumo de carne de porco, falta de salat. São vários pecados. Quando você sente que dentro de ti há uma inclinação para um determinado pecado, não queres outro tipo de pecado senão aquele. Quer dizer, o teu desejo naquele momento é só de beber para experimentar como é que é isso, bebida alcoólica, como é que fica. Não queres mais outra coisa. Se alguém te dá cigarro, você não aceita. Está aqui carne de porco, você não quer. Não, isso é pecado. Eu só quero isto só. É o meu desejo, é isso que meu coração quer. Quando o teu nafs vai só para um determinado pecado e não se desvia desse pecado, essa é da sua responsabilidade, é o seu nafs. Mas quando achares que qualquer pecado vai satisfazer a sua curiosidade,
Quer dizer, se não conseguires no cigarro, podes ir para o álcool. Se não conseguires o álcool, podes ir para a suruma. Essa é do Shaitan. Porque o Shaitan só quer te lançar para o pecado, não importa com qual pecado ele vai te lançar no mal. É preciso prestarmos atenção para estas questões, estimados irmãos. Então, Adão vinha exatamente equipado com estes instrumentos. Conhecer a si mesmo e as suas fraquezas e fechar as lacunas, porque Allah disse-lhe que, olha, Shaitan aproveita-se dessas lacunas. E ele aproveitou-se. O ser humano ninguém gosta de pobreza. Todos nós queremos ser ricos. Não é por acaso temos estas lutas todas e hoje em dia as pessoas já estão tão frustradas. Tudo isso é para quê? Porque ninguém gosta da pobreza, ninguém gosta de adoecer. Todos nós queremos poder, queremos protagonismo. Não é isso? O Shaitan sabe aproveitar isso. Por isso mesmo disse para Adam alayhi salam: Ya Adam, hal adulluka ala shajaratil khuld wa mulkin la yabla. Oh Adam, queres que eu te indique a árvore da eternidade? Se você comer, você não vai morrer mais. Que tal se aparecesse hoje um grande médico dos Estados Unidos da América, um grande médico chegasse aqui e dissesse: olha, eu trago-vos aqui um medicamento, se você tomar não morre. Acham que as pessoas não sairiam da mesquita a correr atrás dele? Ninguém quer morrer. Ninguém. Shajaratul Khuld, a árvore da eternidade. Wa mulkin la yabla, e um reino infinito. Você não vai viver mais pobre. É só experimentar. Olha, temos um programa aqui no Masjid e agora já começamos com o nosso ciclo de palestras aos sábados, depois de Maghrib. Convidamos a todos. Parece só meia dúzia de pessoas, só. Mas no dia que anunciarmos que, olha, neste Masjid vai se distribuir zakat, cada envelope contém 1000 euros. Não há de haver espaço aqui. Não há de haver espaço. Toda a gente há de vir. Porque que riqueza! E é isso que o Shaitan sabe mexer, sabe manusear. Ele vem e começa a mexer os cordões dentro de cada um de nós e já sabe como lhe desviar. E Adão aprendeu essa lição lá. Então é por essa razão que Adão, de qualquer forma, ele sempre acabaria por comer aquela fruta proibida, para aprender a conhecer as suas próprias fraquezas, e é aí onde o Shaitan vai atacar. Se ele não tivesse comido, hoje não estaríamos sem perceber como é que o Shaitan nos ataca. E logo Allah deu as formas de evitarmos o mal do Shaitan, que é através do arrependimento, que é através do cumprimento das orientações de Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos proteja contra as nossas próprias fraquezas e contra o Shaitan também. اللهم إنا نسألك وأنت خير مسؤول أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم سحائب رضوان الله وعلى سائر الصحابة أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.